V2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração. Os Guardiões de Tesouros. Kyoto, capital do Japão por mais de 1000 anos. A cidade abriga mais de 3.000 santuários e templos, muito deles declarados Patrimônio Cultural da Humanidade. Os incêndios são uma ameaça constante para essas antiguíssimas estruturas de madeira e os tesouros nelas contidos. Para preveni-los, os residentes locais formaram grupos de resgate. Um destes grupos tem a seu cargo a proteção de Mibudera, um templo que conta com uma história de mais de 1000 anos. Os grupos praticam regularmente. Como alarme, é usado o sino do templo. Quando o escutam, os membros do grupo interrompem o que estão fazendo e correm para o templo. As pessoas que trabalham no templo formam uma primeira linha de defesa. O grupo de resgate atua como reforço para evitar a propagação das chamas até a chegada dos bombeiros. O grupo tem atualmente 30 membros. Enquanto algumas pessoas combatem o fogo, outras transportam rapidamente os tesouros do templo para um lugar seguro. Nascemos e vivemos aqui, e para nós, esse é o nosso templo. Estamos decididos a protegê-lo a todo custo. Me dá uma grande tranquilidade saber que há um grupo de pessoas sempre prontas para ajudar. Seu entusiasmo é contagioso. O Departamento de Bombeiros coordena os esforços dos grupos de resgate para proteger os templos e seus tesouros. De todos os templos de Kyoto declarados Patrimônio Cultural da Humanidade, o mais famoso é o templo de Kiyomizu. 4 milhões de pessoas visitam o templo anualmente. O templo se encontra ao lado de um centro comercial histórico. Há mais ou menos 60 anos, os comerciantes locais formaram um grupo de voluntários para proteger o templo e seus tesouros. O falecido dono desta antiga loja de especiarias com 350 anos foi um dos fundadores do grupo de voluntários. Seu filho, Hitoshi Fukushima, e seu neto, Yoshinori, continuam a tradição. Os 70 membros do grupo dividem entre si a tarefa da vigilância noturna. Todas as noites, sem falta, os membros do grupo inspecionam o templo e seus arredores. Graças a essa vigilância, o templo Kiyomizu não sofre incêndios há 60 anos. Eles tomam um especial cuidado ao inspecionar as áreas onde as velas e bastões de incenso são queimados. Eu brincava no templo quando era criança e o amo muito. Meu pai sempre me levava com ele nas patrulhas e pretendo fazer o mesmo com meu filho. O templo de Kiyomizu organiza simulacros de incêndio no inverno e no verão. O templo em si é um patrimônio cultural da humanidade, mas também contém numerosas estátuas e pinturas de valor incalculável. Residentes locais cuidam do templo como se for a sua própria casa e cada simulacro de incêndio é levado muito a sério.
Atualmente, Kyoto conta com 160 destes grupos de voluntários, juntamente com as pessoas que trabalham nos templos e santuários, estão grupos que formam uma excelente linha de defesa dirigida à proteção dos tesouros culturais da cidade. Arte com folhas. Isto se parece uma pintura a óleo, mas vejamos mais de perto. Este quadro foi feito com folhas mortas escolhidas uma a uma, segundo sua textura e cor. Nenhuma tinta foi usada. Neste caso, o artista não vai a nenhuma loja de artigos de arte, mas ao bosque. Kazuo Akasaki, 65 anos, teve a ideia de criar pinturas com folhas aos 43 anos, observando um monte de folhas mortas. Naquele dia, viu nas folhas cores e texturas que nunca havia visto antes, em nenhuma pintura. Levou 5 anos para desenvolver o problema dos insetos e micro-organismos, mas finalmente pôde apresentar ao mundo uma nova forma de arte. Depois de borrifar as folhas com inseticida, ele as coloca para secar por 3 anos. Umas 40 variedades de folhas são suficientes para obter todas as cores que necessita. Folhas verdes de cabaça, folhas de hera de um vermelho brilhante e folhas de álamo totalmente brancas. As ferramentas são muito simples. Ele usa uma tesoura ou uma faca para cortar cada folha de acordo com o esboço e em seguida as cola à base. Cada folha é escolhida cuidadosamente, tanto por sua textura como também por sua cor. Poderá parecer fácil, mas é uma tarefa que consome muito tempo. Completar uma pintura pode levar facilmente 6 meses. O Sr. Akasaki criou 150 pinturas com folhas, muitas das quais receberam prêmios de artes importantes. As folhas secas transmitem sentimentos melancólicos e tristes, e ele frequentemente escolhe temas ou cenas que refletem essas emoções. As folhas mortas têm formas, texturas e cores que não é possível reproduzir artificialmente. O que mais me agrada é a sensação de trabalhar junto à natureza. Seu maior desejo é ver mais pessoas abraçar esta forma de arte tão próxima à natureza e também espera que esta forma de arte seja aceita nos programas de educação das escolas nacionais e também em cursos para adultos. Para o Sr. Akasaki, uma folha morta é como um diamante. E como o artesão que lapida um diamante para mostrar-nos sua beleza, ele nos revela a beleza oculta em cada folha morta. A suprema visão do Monte Fuji. Para os amantes do parque de diversão, aqui chega a primeira roda gigante do mundo com as cabinas transparentes e com elas fantásticas vistas do Monte Fuji. Duas das 32 cabinas são feitas de plástico transparente, inclusive os assentos e o piso. Trata-se de um plástico leve, mas muito resistente. Ao contrário das cabinas normais, nelas é possível desfrutar de uma vista de 360 graus em todas as direções. Num dia claro, a vista do Monte Fuji é espetacular. Mas a emoção mais forte consiste em olhar para baixo. Você sente como se estivesse flutuando no ar. Cada cabina tem capacidade para 2 pessoas e uma volta completa demora 11 minutos.
Isso me dá medo. Estou preocupado. Não precisam se preocupar. Além de oferecer uma experiência inesquecível, as novas cabinas nos oferecem uma forma ímpar de apreciar a beleza do Monte Fuji em todas as estações do ano. Nagasaki, uma porta aberta para o mundo. O porto da cidade de Nagasaki, aberto ao mundo há mais de 400 anos, é o porto internacional mais antigo do Japão. Nesta antiga cidade vivem aproximadamente 400 mil pessoas. Nagasaki é famosa pela beleza de seus prédios históricos e o atrativo de suas ruas íngremes e tranquilas. Por sua localização privilegiada, Nagasaki se converteu numa porta para o comércio e a cultura entre o Japão e o resto do mundo. Quando o shogunato ordenou o fechamento das fronteiras do país em 1638, Nagasaki foi o único porto autorizado a ter contato com o mundo exterior. Em Nagasaki, é muito fácil encontrar sinais da rica história cosmopolita da cidade. Durante os 2 séculos em que o Japão esteve afastado do mundo, a ilha artificial de Dejima foi o único ponto de contato com a cultura e o mundo europeu. Os holandeses receberam permissão para estabelecer na ilha um posto de comércio para importar produtos europeus, como artigos de vidro e globos terrestres em troca de produtos japoneses como molho de soja e cerâmica. Em 1823, o físico alemão Philipp von Humboldt chegou para supervisionar os comerciantes holandeses da ilha. Ele fundou uma escola e um hospital e foi o primeiro a introduzir as ideias técnicas da medicina ocidental do Japão. Quando o Japão voltou a abrir suas fronteiras ao mundo em 1859, uma colônia de estrangeiros se estabeleceu no local, hoje conhecido como Jardim Glover. Os diferentes prédios e antiguidades com as quais estão mobiliados os deixam entrever a vida daqueles tempos. A Casa Glover, construída pelo comerciante inglês Thomas Glover, é um prédio de madeira no estilo ocidental mais antigo do Japão. O Jardim Glover serviu de cenário para a ópera Madame Butterfly. No jardim podemos ver a estátua de Tamaki Miura, a cantora lírica que representou o papel de Madame Butterfly, famoso em todo o mundo, e outra de Puccini, o compositor da época. A Igreja Católica de Ora, fundada em 1865, é o prédio de madeira no estilo gótico mais antigo do Japão e declarado Tesouro Nacional. Muitos produtos provenientes do Ocidente se converteram em famosas especialidades tradicionais de Nagasaki. O bolo de costela é feito com uma delicada combinação de ovos, farinha de trigo e xarope de malte. As lojas que vendem esta famosa especialidade de Nagasaki estão sempre cheias de compradores. A arte do vidro soprado, chamado em japonês de bidoro, da palavra portuguesa vidro, chegou ao Japão há muitos séculos proveniente da Europa. Nagasaki foi também um centro de comércio e cultura com a China. Além de um magnífico santuário confucionista, a cidade tem também um bom número de esplêndidos templos chineses, alguns com mais de 370 anos. O bairro chinês de Nagasaki é um paraíso para os amantes da boa cozinha. Champon, o prato mais popular de Nagasaki, mostra uma marcada influência na cozinha chinesa.
Nagasaki sempre foi um cadinho de culturas e não há melhor exemplo que o Festival Kunchi, celebrado todos os anos. Criado originariamente para honrar os deuses nativos do Japão, hoje o festival inclui a dança chinesa, do dragão e representações de muitas tradições ocidentais. No dia 9 de agosto de 1945, o tempo parou para os habitantes de Nagasaki. O Parque da Paz nos recorda os horrores da bomba atômica e nos faz pensar sobre a importância da paz entre os povos do mundo. A única porta do Japão para o mundo por centenas de anos, Nagasaki é uma cidade com uma cultura internacional ímpar. Por séculos, as pessoas têm olhado destas colinas por sobre o mar, sonhando com terras distantes do outro lado do oceano. Nagasaki, uma cidade bela e apaixonante, formada por uma rica história de diversidade cultural. Muitas vezes, quem mais sofre com alcoolismo nunca bebeu. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre.